Ok, boa noite a todos. Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira, mais um debate aqui na página do PSOL. Eu sou o Carlos, presidente do Diretório Municipal. Estamos aqui eu, o Genilson, Laerte e a Gláucia. Eu vou mutar os microfones de vocês aqui, só nesse minuto. E eu vou começar hoje, na verdade, hoje o nosso tema que está programado é sobre mobilidade urbana. Mas eu quero começar lançando aqui para vocês, em primeira mão, na verdade, uma ação que nós estamos promovendo. Na verdade, uma ação em relação à cultura. Acabei de publicar na nossa página do PSOL a chamada para artistas cajamarenses para a primeira mostra pessoal de cultura de Cajamar. Tá? É um projeto que a gente desenvolveu aqui, que visa mostrar que a cultura cajamarense existe e que existem artistas em Cajamar que moram em Cajamar e que fazem parte da cultura cajamarense, que podem mostrar seus trabalhos aqui com a gente em 2 dias que estão marcados para o dia 29 e 30 de agosto agora. Então, no dia 29 e 30 de agosto, nós teremos no nosso perfil do YouTube uma transmissão contínua. Cada artista vai ter um período ali de exibição da sua arte, seja música, seja dança, até onde der, né, para mostrar dança aí pela internet. O evento é online, né, não vai ser nada presencial. Nós teremos debates promovidos pela gente aqui do pessoal com agentes culturais, ou quem quiser participar, quem quiser propor debates também pode. Nós teremos, enfim, música, dança, como eu estava falando, poesia, leituras de textos próprios, quem quiser ler seus próprios textos, quem quiser tocar suas próprias músicas, quem quiser promover um debate, artes plásticas também, quem quiser mostrar suas artes que faz, quem quiser mostrar seus artesanatos, tudo isso é bem-vindo. E todo mundo vai ter o seu tempo para poder mostrar a sua arte aqui na página do PSOL. Então, esse é um convite nosso para que vocês, artistas de Cajamar, participem desse evento que vai mostrar a sua arte, vai poder mostrar a sua arte. Vamos debater cultura em relação à cidade, enfim, como que vocês entendem cultura. E eu acabei de publicar na nossa página a chamada para expositores para artistas, e essa chamada tem um link que é um formulário de pesquisa para todo mundo que for interessado em participar, preencher, e a gente já consegue fazer a programação. Quanto antes a gente conseguir preencher essa programação, quanto antes a gente publica essa programação e divulga para todo mundo. A ideia é publicar, como eu disse, a transmissão vai ser feita pelo canal do YouTube do Pessoal de Cajamar, ao vivo, no dia 29 e 30 de agosto. O horário ainda depende um pouco, porque vai depender da demanda de artistas que nós teremos e a demanda de horários e a programação que cada um vai ter. Então, quando essa programação estiver completa, a gente divulga os horários para vocês. Mas o que a nossa proposta é mostrar a arte cajamarense, mostrar o artista cajamarense, e fazer com que a gente discuta, de certa forma, o que é a cultura e qual a importância da cultura para a cidade. Então, é uma oportunidade legal para todo mundo participar, jovens, todas as idades, não tem restrição de idade, e também não tem restrição de arte. Então, não é exatamente uma curadoria, é uma mostra. Então, como mostra, a gente só vai captar todos os artistas interessados em participar e vai fazer uma programação e fazer essa exibição. Então fica aqui o convite nessa live, a gente vai fazer o convite, já está publicado na nossa página do PSOL, vamos divulgar aí o máximo possível. Quem conhecer um artista que acha que é legal participar, então, grafite também está dentro, pode vir o pessoal do grafite, isso é bem legal. Pessoal do teatro, tá? Então, venham participar e venham para a primeira mostra pessoal de arte de cultura cajamarense. Vamos discutir cultura aqui, tá bom? Fica o convite aí. E hoje
nós vamos falar sobre mobilidade urbana, né? Já vamos começar falando sobre esse tema que a gente pensa, quando a gente fala de mobilidade urbana, muita gente já pensa assim, tá falando de transporte público, né? Então, será que é só transporte público que envolve mobilidade urbana? Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando do que, na verdade, né? Eu acho que vou fazer essa pequena introdução aqui, depois a gente começa a debater, mas a mobilidade urbana, ela tem a ver com ela tem a ver com o modo como a cidade, como as pessoas, pedestres, motoristas, o modo como a gestão pública entende e ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas através da circulação de pessoas, automóveis e transportes. Tá? Então, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de ações públicas para promover a qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida para as pessoas que utilizam seus transportes e tem que se mover, tem que circular dentro da cidade. Então, isso envolve não só o transporte público, mas também envolve o quanto de o gerenciamento do tráfego da cidade, né? O gerenciamento das áreas onde os pedestres estão circulando, como eles circulam, como eles se movimentam dentro da cidade, né? A gente está falando de sinalização de trânsito? Também a gente está falando de sinalização de trânsito. A gente está falando de fiscalização de trânsito? Também a gente está falando de fiscalização de trânsito. Mas não é só isso. Porque hoje se discute muito a questão da mobilidade urbana quando a gente fala da questão do transporte, porque a gente viu que quando não existe planejamento de transporte, ou não existe o planejamento dessa mobilidade, o que acontece com as cidades? Acabam criando gargalos de trânsito dentro delas. E a gente tem aí o exemplo muito perto, que é São Paulo, né? Que a gente sabe que toda vez que um cajamarense tem que ir para São Paulo, a gente já fica meio triste, assim, né? E então, essa ideia de consertar o tráfego, né, somente, ou consertar o trânsito, não é só isso que envolve a questão da mobilidade. Na verdade, é você prevenir que isso aconteça, né? Quando a gente fala do plano, ou quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tem que falar de uma política construída para evitar exatamente que o trânsito ou o tráfego aconteça sem que haja uma solução para isso. E a gente sabe que na maioria das cidades brasileiras não existe um plano de mobilidade urbana, né? Geralmente existe o plano de mobilidade urbana, ele é importante ser discutido com a cidade, porque a cidade ela é toda zoneada, né? Ela é toda mapeada e determinada por zonas, né? Zonas que são mais urbanizadas, zonas que são mais rurais, zonas que são de interesse público, como são chamados os parques, por exemplo, né? Os parques são chamados de zonas de interesse público, zonas de circulação ou zonas industriais, todo esse mapeamento da cidade ele é feito pelo poder público, e a partir daí, e vendo também as demandas da população, deve-se, né, na verdade, criar um plano municipal de mobilidade urbana. Tá? Esse plano, ele é de execução, na verdade, ele é um plano, ele tem que colocar as diretrizes de como isso vai acontecer, né, como que a prefeitura vai gerenciar essa questão da mobilidade, e ele tem que ter ações propostas, né? Então, nós faremos isso, nós teremos isso, nós abriremos essa avenida, por exemplo, porque tem um gargalo ali naquela avenida, ou nós faremos uma passarela neste lugar, porque a passarela é importante ainda mais a Cajamar, que tem 2 rodovias cruzando a cidade, né?
Então, é importante ter passarelas para as pessoas se movimentarem por ali. O que é importante lembrar quando a gente fala de mobilidade? É que, e é muito complicado isso no Brasil, eu acho que todo mundo aqui pode ter essa mesma impressão, mas a gente vê que, na verdade, o poder público, enfim, a população em geral, o modo como a gente construiu a sociedade, incentiva muito o uso do carro, né? Incentiva muito o uso do automóvel, incentiva a compra de automóvel, incentiva a compra de motocicleta, que são transportes de uso individual. Por mais que o carro pode comportar 5 pessoas ali, né, 4 pessoas, ele é considerado um transporte de uso individual, porque é uma família só que utiliza aquele meio de transporte. E depois, em segundo plano, a gente vê o transporte público, que aí são as pessoas que não têm carro ou que não querem utilizar carros, os próprios carros, para se deslocar de um lugar a outro. Aí tem as motocicletas, a gente tem outros modos de transporte, pode ser um bondinho, pode ser um teleférico, pode ser uma barco, né, que pode transferir de um lugar a outro, a gente vê esses daí muito no litoral, pode ser trem, metrô, que são transportes mais conhecidos nos centros urbanos, né, e obviamente, o pedestre, a rua, né. E aí, quando a gente olha a construção das cidades e como elas foram construídas, as políticas foram construídas, a gente vê que, no final das contas, na maioria dos casos, os pedestres estão na última ponta como importância. Então, a gente melhora, a gente incentiva o uso do carro, a gente incentiva até, de certa forma, o uso, amplia a rede de atendimento de transporte público, quando é necessário, quando está o caos. Perdão que eu tive um ataque de asma ontem, eu estou com a garganta meio presa, então vou tossir aqui no meio dessa live aqui. E aí, vou falar devagar. Minha mulher está falando assim, fala devagar. Então a gente vê, que maravilha. A gente vê que rola essa inversão, né? A gente incentiva o uso do carro, incentiva o uso do transporte público, e aí a bicicleta, por exemplo, também é um modal, né? É chamado de modal, que é bastante incentivado nos países europeus e tal, por uma questão, não é nobre, não, porque é uma questão de problemas já gerados, né, na verdade. Então, a gente deixa o pedestre por último, na maioria dos casos. O pedestre ele não tem muita importância. A gente, se for pensar em São Paulo, por exemplo, aqui em Cajamar, ainda que as pessoas param e ainda é estranho para alguns que vêm de fora, né, que as pessoas, se uma pessoa coloca o pé na faixa de pedestre, a maioria dos carros para. Quem é de Cajamarense sabe que é obrigado a parar, porque, enfim, é uma questão do nosso hábito aqui da nossa cidade. Mas em São Paulo, se você fizer isso, é bem capaz de você for ser atropelado por alguém. Então, né, um cajamarense vai para São Paulo e coloca o pé na faixa, é capaz de ser atropelado por alguém. Porque isso não é o hábito de São Paulo. São Paulo não tem essa pretensão de ajudar o pedestre ou de privilegiar o pedestre na circulação. Cajamar até tem, a Santa Helena de Parnaíba também tem, mas a gente não tem o que a gente percebe é que a gente não tem essa interligação entre os modos de transporte, a gente não tem essa preocupação em melhorar a qualidade de vida dos pedestres ou de quem utiliza qualquer tipo de transporte, como uma das maiores preocupações das prefeituras, e a gente não estou falando só de Cajamar, porque a gente vê em outras cidades da região também isso acontecendo, né? Então, qual é a lógica, né? A lógica é, se você melhora a qualidade do transporte público, você incentiva que a pessoa utilize menos carro. Quando você incentiva que a pessoa utilize menos carros, o carro individual, você ajuda de várias formas. A primeira delas é você diminui o trânsito na cidade, né? Você diminui a poluição causada por aquele carro, né? Então você diminui a poluição que vai ser gerada por ali, e você ajuda a população, o dono do carro, a gastar menos do orçamento. O trabalhador gasta menos do seu orçamento quando ele não tem que utilizar o próprio carro, né?
Então, veja como a mobilidade urbana ela é importante na nossa vida e como ela pode impactar diretamente a qualidade de vida. E tem uma outra questão aqui que eu só vou pontuar e depois já vou abrir para os demais, é que a qualidade de vida implica também no tempo de percurso. Então, mesmo utilizando um transporte público ou um outro tipo de modal, um carro, seu próprio carro, precisa ser levado em consideração que na utilização desse transporte, qual é o tempo que você vai utilizar dentro desse transporte, e isso é uma medida de qualidade de vida. E a gente sabe que saindo daqui, às 6:30 da manhã, pegando o Lapa, qualquer um que vai para Lapa, né? Quando a gente chega ali naquela parte da Anhanguera, no finalzinho da Anhanguera, que ele vai pela, pela pista mais à direita, só ali já vai uma meia hora da vida, né? Então, é complicado. A gente tem que pensar sobre isso também, tá bom? Eu vou abrir primeiro para o Genilson, que o Genilson hoje quer falar. O Genilson hoje veio para falar, né, Genilson? Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, amigos de bancada virtual, né? E o tema hoje, ele é um tema muito bom, né? E que, assim como os outros, né, afeta diretamente nossas vidas, né? E aí, Carlos, quando você fala da questão, é muito interessante isso, né? De você dizer assim tão perto, Cajamar, né? Os motoristas, o pessoal que estão aí conduzindo seus veículos na cidade tem o hábito de, logo que alguém se aproxima da faixa de pedestre, parar, né? Agora, você imagina um país como o nosso, gigantesco, né? O quanto isso difere de uma cidade para outra, tão próxima, de estados, de regiões políticas, né? Enfim, deve acontecer um monte de coisas por aí. Tem cidades que não tem faixa de pedestre, praticamente não tem faixa de pedestre. Enfim, então, de modo geral, né, a gente tem, assim, um país muito grande, né, se nas cidades, né, nas metrópoles, né, a questão da mobilidade urbana é um tema, assim, muito mais debatido, né, colocado, assim, para a sociedade e os governos tratam, nas cidades grandes, cidades pequenas, assim, é um tema, assim, totalmente desconhecido, cara, né? Quer dizer, quando aparece uma faixa de pedestre, já é algo assim de comemoração, né? E já enquanto nas cidades, nas grandes metrópoles, já tem, né, algumas com algum desenvolvimento, é o caso de São Paulo, por exemplo, né, com as ciclovias e alguns avanços que houve, a questão da construção adequada de calçadas, né, já houve alguns avanços, mas recentemente, né, a gente vê como a questão cultural é muito forte e tem reflexos, né, por mais que o projeto seja bom, né, por mais que o benefício seja para todos, a questão de São Paulo, por exemplo, a gente viu, né, há 2 anos, mais ou menos, né, a briga que houve entre alguns, né, por conta do aumento da ciclovia que São Paulo obteve, que é uma coisa assim maravilhosa para todo mundo, sustentável, segurança no trânsito, e, enfim, a questão também da redução de velocidade em algumas, né, avenidas principais de São Paulo, que deixa também, colabora, não deixa de ser um fator que colabora, né, para que a gente tenha um trânsito mais seguro, as pessoas possam se mobilizarem com mais tranquilidade, com uma velocidade mais adequada mesmo para a via, né, e tudo isso foi motivo de debate, assim, pessoas que discordavam, assim, discordaram absurdamente, tanto no que se refere à redução da velocidade, como também na questão da ampliação das ciclovias, né? Eu estava aqui fazendo algumas pesquisas, né, e do tema que se refere, sim, o foco central é a questão do deslocamento nas regiões urbanas, né? A mobilidade urbana foca basicamente nesse deslocamento, que tem diversas barreiras, como você citou inicialmente, a questão da construção das cidades, dos bairros,
das ruas, né, que é muito comum no Brasil, né, não ter a padronização, digamos assim, né? Não é à toa que a gente tem assim um número absurdo, né, de regiões, bairros inteiros em área de risco, né? Porque o país como um todo nunca se preocupou com a questão da habitacional, do planejamento urbano, né? E hoje, assim, para corrigir muita coisa que tem para trás fica difícil, né? Eu separei aqui algumas coisas, Carlos, bem interessante, dos principais problemas que a mobilidade urbana traz, né? Por exemplo, sobrecarregamento do espaço, sobrecarregamento, a limitação do fluxo, o aumento do índice de acidentes, né? Tendo como consequência mutilações graves e mortes, né? É um tema, assim, que eu trabalhei por quase 12 anos, né? Na saúde, e esse item, por exemplo, ele reflete diretamente na minha profissão como técnico, né? Trabalhava na linha de frente, no pronto-socorro, justamente recebendo pessoas, né, com muitas escoriações, com fraturas, vindo do resgate, né, para fazer os exames de imagem, e veja como uma cidade planejada, uma cidade que obedece minimamente aos padrões de segurança, digamos assim, e aí, como isso traz benefício, né? Porque, veja, uma cidade sem planejamento, né? Com sinalização ruim, que tudo isso faz parte, né? Sinalização ruim. O incentivo que não há, né, para que as pessoas usem o transporte coletivo, e quando tem, muitas vezes de péssima qualidade, né, com horários, assim, horríveis, e que nunca funcionam, né? Não são pontuais, enfim. Olha o prejuízo, olha como os problemas que afetam a sociedade é um ciclo, cara. Porque, veja, se você tem uma via ruim, com buracos, se não tem calçada para o pedestre, ele sofre acidente, que, por sua vez, né, vai para o SUS, que muitas vezes está sobrecarregado. Veja que quando a questão da educação, não só na escola, mas como no trânsito, em todas as esferas, quando não flui bem, assim, o final de tudo isso é um custo muito alto para o Estado. É por isso que a gente da educação bate nessa tecla, né? Que a educação é a base, e a educação só ela vai fazer a gente ter um progresso, né? E a consequência de tudo isso, além de povo educado, com a visão sustentável, com um planeta melhor, com um ar melhor para a gente circular, ou para a gente respirar, que com avenidas boas para a gente andar, um povo educado, enfim. São tantos benefícios. Algumas ideias, Carlos, assim, que são mais, né, colocadas à frente quando se trata de mobilidade urbana, né? A questão das calçadas, as ciclovias, que a gente teve um problema seríssimo, que assim, quando coloca, né, é um problema, porque tem ciclista demais na rua. Veja que a educação ela está ligada diretamente com todo mundo, e sem educação, porque veja, as pessoas com pouco que elas têm de educação, de civilização, consegue compreender tranquilamente que ampliar a ciclovia, educar as pessoas para que respeitem. Então, eu vou passar uma orientação aqui que inclusive é lei, mas enfim, é super importante para as pessoas que, quando vê um ciclista na rua, desloca seu carro lateralmente 1,5 metro, para que o ciclista se sinta seguro, né? Para que não provoque nenhum impacto, porque a bicicleta é um transporte leve, né? Então, quando passa um carro, né, provoca impacto, pode provocar um desequilíbrio no ciclista. Então, veja, um conjunto de coisas, um conjunto de ações que partem da sociedade para que a gente possa ter essa mobilidade segura e mais tranquila. Agora, veja, é incrível uma cidade como São Paulo. Eu fiquei muito irritado na época, Carlos, porque eu pedalei já por muito tempo na minha vida, né? Agora eu tô sem bike, pretendo comprar outra, mas já pedalei muito, né? Adoro. E agora eu tô correndo, mas enfim. Veja, São Paulo teve, assim, um avanço muito bom, assim, elogiável na questão do aumento das ciclovias, né? E é incrível que teve uma rejeição muito grande, cara, por grande parte da sociedade. Isso, assim, veja como uma coisa contraditória, né? São Paulo tem um trânsito horrível, precisa melhorar, não é ficar ampliando, criando avenidas, não, estimulando as pessoas a andarem de carro, não. É aumentar mesmo ciclovia e a gente ter redução, inclusive, de trânsito, né, de velocidade nas vias, né, com uma velocidade adequada, enfim.
Tá ouvindo bem, Carlos? Sim, o som tá bom, Genilson. Eu tô ouvindo bem, O som sim. tá Eu tô ouvindo com bem? a... Tá legal. Eu tô com a Tranquilo. câmera desligada aqui por causa do neném que tá aqui junto comigo, mas o som tá Não, legal, tá tranquilo. bom. Mas tá dando para ouvir bem, né? É, porque Tá, eu pensei que tivesse interrompido, mas pelo áudio tá bom, né? Tranquilo. tá bom. A troca Pode de continuar. combustível, veja, tem pessoas que, inclusive, né, ainda tem essa resistência, porque, por exemplo, a questão de você optar pelo combustível que é mais, que polui menos, tudo isso faz com que a gente tenha uma mobilidade urbana mais tranquila, com ar mais puro, porque principalmente nas metrópoles, né, os combustíveis que produzem muito monóxido de carbono, né, faz com que o ar fique muito ruim para a respiração, provoque muitos problemas, inclusive respiratórios na sociedade, né? A questão que é colocada também, a questão de uso dos rios, né, como meio de transporte, isso é praticamente impossível, inviável. Por quê? Porque a ação humana tem feito com que os rios, pelo menos no percurso urbano, né, no seu trajeto, no perímetro urbano, ele está altamente contaminado, ou seja, fica inviável, né, o transporte e o uso como via, né, porque eles estão, assim, absurdamente poluídos. Nós temos, assim, qualquer cidade grande que você vá, né, salvo as exceções, no Brasil inteiro, nas grandes metrópoles, rios, córregos, enfim, na zona urbana eles estão altamente contaminados. Isso é triste, né? E a gente precisa desenvolver cada vez mais, desde a educação base mesmo, né? A gente desenvolver essa ideia e criar essa visão nas pessoas, né, de sustentabilidade, de que não é viver o hoje, né? Nós temos aí crianças pequenas, crianças nascendo, bebês nascendo todos os dias, e crianças e adolescentes que precisam, né, viver como a gente está vivendo e com os cuidados devidos, porque se a gente continuar com o ritmo que estamos, né, a natureza não está suportando, muitos gases poluentes, né, e a camada de ozônio já está deteriorada, enfim, são tantas coisas que a gente precisa tratar desde cedo, desde muito cedo, para que a gente possa ter essa consciência, né? A questão também que eu acho muito interessante a gente pautar, né, que é a questão dos bairros autossuficientes, né? Eu acho que esse tema ele é muito importante e ele entra na questão do capitalismo quando fala que Tá sem o som agora, Genilson, não tô te ouvindo. Será que travou? há uma concentração muito grande de empresas, de comércio, e os serviços, de modo geral, nas metrópoles, eles estão na região central. Então, quando você fala em bairros autossuficientes para melhorar a mobilidade urbana, seria bairros, o ideal seria que os bairros tivessem os serviços, ou pelo menos quase todos os serviços, no próprio bairro, né? Hospitais, escolas, né? O comércio, de modo geral, lazer, né? Enfim, veja que é um projeto que parte aí do poder público, né? Para que se construa, de fato, cidades que possam, onde as pessoas possam viver com melhor qualidade de vida, né? E aí onde eu digo que o capitalismo entra com sua força e faz uma concentração de renda, de poder, de indústria, de tudo que é possível, tudo que o dinheiro compra, né, em determinadas regiões, em regiões estratégicas, e as regiões periféricas ficam sempre, né, na dependência
de se deslocar para obter os serviços, para fazer suas compras e etc., né? Então, eu acho que a questão dos bairros autossuficientes é mais grave, porque ela envolve uma força política, econômica muito grande, né? Veja, as pessoas não são capazes de construir para si os comércios que querem, né? Os espaços de lazer que querem, enfim, é tanta coisa que não depende exclusivamente, quer dizer, é uma função da administração pública, né? Do poder público, né? A sociedade precisa, se a sociedade tiver isso em mãos, nos seus bairros, vai utilizar, e isso, por si só, já vai produzir uma cidade com mobilidade boa, né, com essa visão sustentável das pessoas, um ar mais puro, com menos poluição, porque esse deslocamento diário que as pessoas fazem, né, da periferia para o centro, com o bairro tendo esses serviços, já não vai ser necessário. Quer dizer, inclusive as avenidas, né, as vias principais das cidades ficariam bem mais vazias, o trânsito fluiria bem mais rápido, diminuiria os acidentes. Então, veja que os benefícios são inúmeros nesse sentido. Sim, eu acho que você fez uma fala muito boa, Genilson. Eu acho que o Carlos acabou caindo aí um pouco, né? Deu uma saída da live, mas completando aí o que você estava falando, né? Eu acho que você veio trazer assim, uma visão geral para a gente, muito boa. Mas falando uma questão assim local, eu moro aqui em Jordanésia, né? A gente tem um problema muito grande aqui, 5 horas da tarde a gente só tem um viaduto, né, aqui no centro, e para quem mora no Parque São Roberto e precisa vir no mercado, ou até mesmo na UPA, precisa atravessar o viaduto, né, o pontilhão, que a gente chama, aqui no quilômetro 39. E se você for 5 horas ou 5h30, você fica mais de 1 hora para atravessar ali, né? Eu penso assim, a gente precisa pensar numa saída, né? Porque só tem esse espaço de locomoção de quem mora no Parque São Roberto para descer aqui para baixo. Então, a gente tem um problema muito grande, né? Porque você fica muito tempo parado ali, né? São carros de todas as vias, a gente tem semáforo, né? Que nem sempre está funcionando, às vezes ele dá uma parada e aí a gente acaba tendo essa dificuldade, né? Para se locomover de um bairro para outro, né? Ali no condomínio da Marabras, no quilômetro 38 também, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a questão das empresas que tem ali, né? Dá umas 4h30 até 7 horas da noite, você não consegue passar, você não consegue sair, e aí fica muito difícil, né? Assim, a locomoção, tem muitos acidentes, a gente vê que ali não tem uma faixa de pedestre, e tem muitas pessoas que trabalham, né, que vão andando por conta do ponto de ônibus, que é um pouco longe também, e aí as pessoas precisam se locomover, então, assim, pelo menos uma vez por semana tem um acidente ali e acontece alguma coisa, né, então, assim, são coisas que as pessoas não pensam, né, faz, e aí não pensam, como é que as pessoas vão se locomover, como é que a gente vai caminhar nisso, né, então acho que a gente tinha que pensar, assim, Cajamar, como é que a gente pode estar, não resolvendo, né, mas propor propostas para estar mudando isso, né, fazendo alguma coisa que possa facilitar a nossa vida, né, porque você sair do trabalho cansado e ficar mais de 1 hora para atravessar de um viaduto para o outro, que é uma questão que você demoraria 3 minutos, né, você ficar 1 hora, às vezes até mais, quando tem acidente, acontece alguma coisa assim, você fica até mais do que 1 hora, né, então a gente precisa pensar em alternativas, né, sem contar essa questão, eu tenho uma irmã que é deficiente visual, e aqui onde a gente mora, né, eu moro próximo aqui do Boulevard, tem as calçadas, ela consegue andar, se locomover, mas, por exemplo, se a gente for para a casa da minha avó, que é lá no Parque São Roberto, se nós formos andando,
né, assim, a gente passa por calçadas que é muito, tem buraco, né, assim, a gente vê que não é uma coisa bem sinalizada, bem, bem arrumada, bem pensada, né, então eu acho que a gente precisa pensar nessa questão da mobilidade urbana e pensar na questão do deficiente, né, eu lembro que acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro quem era o prefeito que estava na época, ele colocou um monte de aqueles acessos para cadeirantes, né? Aqui em Jordanesa tinha um monte, e assim, em calçadas que não dá para um cadeirante andar, porque a calçada está toda esburacada, tem poste, tem árvore, são calçadas pequenas, né? Então, assim, como é que você coloca um acesso para um cadeirante passar, né? Tudo bonitinho, aquela rampa bonitinha, só que ele não consegue se locomover na calçada porque a calçada é cheia de buraco, né? Até mesmo para um deficiente visual, como é que ele consegue andar com a sua guia, andar sozinho ali, né? Então, acho que são grupos de pessoas que a gente precisa pensar, porque eles também vivem aqui na cidade, né? A gente precisa dar uma alternativa e olhar para todo mundo, né? Não só pensar para quem tem carro, para quem depende do transporte público, né? Às vezes eu vou muito na ocupação dos Queixadas, lá no Panorama, e só tem um ônibus que sobe lá no Panorama, né? É uma coisa absurda, assim, que é o 940, né? Que a gente fala, se você perde um, é depois de 2 ou 3 horas para passar um outro ônibus de novo, né? E dia de domingo, eu acho que são um ônibus que ele vai e volta, né? Ele vai até Cajamar Centro nos Correios e volta, então, assim, ele leva quase 2 horas, né? Então, isso é um absurdo, né? A gente que depende do transporte público acaba ficando sem outra opção, porque você não tem outra opção, né? Então, eu acho que os companheiros voltaram aí, Carlos, Laerte. Então, acho que fica uma coisa assim, meia, né? A gente precisa pensar nesses espaços, pensar nas pessoas que utilizam esse transporte público, né? Por exemplo, agora eu vi que o prefeito ele fez uma licitação para ter um ônibus, né, do Ponunduva até o Polvilho. O meu tio mora no Ponunduva há mais de 30 anos. E assim, se ele tivesse que ir no hospital regional ou fazer alguma coisa no bairro do Polvilho, ele tinha que vir até Jordanesa ou até Cajamar Centro para pegar uma outra condução para ir até o Polvilho, né? Sabendo que não é uma condução barata ainda, né? A gente anda, são poucos quilômetros que você acaba andando e você paga um preço absurdo na passagem, né? Então, assim, agora que eles estão pensando, né, que colocaram essa linha nova e nem sei se ela está funcionando, eu acredito que não, mas são coisas para a gente pensar, né? Eu acho que a gente tem que olhar para todo mundo, né? Tem que parar e ver o que a população quer para a gente poder, né, tá se ajudando, né? Tô com meu neném aqui no colo, ele tá resmungando um pouquinho, então se vocês ouvirem um barulhinho aí, é o Joaquim que tá aqui meio chorando, já tá Joaquim, reclamando. deixa o Joaquim reclamar, ele tem prioridade aí, não pode... Pessoal, desculpa a nossa falha aí, caiu a luz aqui no bairro, minha do Laerte, e a gente teve que, enfim, sair correndo, ver o que fazia, porque não voltava a internet, caiu a luz 2 vezes, uma na sequência da outra. Então, desculpa a interrupção aqui. Obrigado, Gláucia e Genilson, que ficaram falando aqui com vocês, mas vamos em frente. Laerte, quer pegar aí o fio da meada? Eu não estou ouvindo, Laerte. Eu acho que seu microfone está desligado. O Carlos é que fecha e não abre. Mas beleza. Então, eu dizia o seguinte, mais uma vez nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre temas importantes, né, para a cidade, para a vida das pessoas, para as famílias, para os trabalhadores em geral, né? E na noite de hoje, a exemplo das outras semanas que nós aqui estivemos, né, um tema
que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. Essa coisa a gente falar por último, né, com todo respeito aí aos colegas que falaram primeiro, né, a gente fica sempre com aquela sensação de que tudo aquilo que poderia ser dito, né, de importante, né, já foi falado, né, mas eu vou aqui tentar passar um pouco a minha visão, a minha opinião sobre essa temática, né? Então, eu acho que essa coisa da mobilidade urbana, né, ela está relacionada com aquilo que a gente chama de direito à cidade, né, que é um direito coletivo, e como já foi muito bem antecipado aí por vocês, o Carlos, Genilson, a Gláucia, né, vai além dessa questão do transporte, embora, né, o transporte também seja um elemento importante aí na discussão, né? Então, o direito à cidade, do ponto de vista do transporte, né, ele pressupõe garantir que as pessoas, em geral, né, possam fazer as suas viagens, então, para o trabalho, né, para a escola, para o lazer, né, ou para qualquer outra atividade, outro fim, né, de forma rápida, então, o mais rápido possível, né, de forma barata, então, com custo, né, acessível aí à população em geral, e de maneira sustentável, né? Mas ela significa também o cuidado com os espaços públicos, né? A questão da acessibilidade, como deu a Gláucia aí o exemplo, né? A questão do relacionamento com a natureza, a questão do respeito com o pedestre, né? A questão de você dirigir com responsabilidade, então envolve aí um campo bastante amplo, né, para discussão e debate. Eu acho que a gente tem uma questão aí, né, de novo, que tem a ver com a história do Brasil, né? Então, as cidades brasileiras, em geral, né? Então, não é só Cajamar, mas o Brasil inteiro, todas as cidades, elas vivem, né, o efeito de um modelo de desenvolvimento que foi adotado no Brasil, que não é de hoje, né? Então, vem lá dos anos 60, dos anos 70, que é essa opção, né, do ponto de vista do transporte. É uma opção pelo transporte, que a gente chama de transporte rodoviário, né? Então, o Brasil, que era um país, do ponto de vista nacional, o Brasil, que era um país cortado por ferrovias, né? Então, muitas dessas ferrovias, grande parte, né, das ferrovias brasileiras foi, né, abandonada, tem estudos aí, tem materiais importantes sobre isso, né? Então, o Brasil foi abandonando aos poucos as ferrovias. O Brasil é um país cortado, né, por grandes rios e que não aproveita essa alternativa como um modal de transporte, seja, né, do ponto de vista de passageiros, seja do ponto de vista da atividade econômica. Então, o Brasil foi abandonando essas alternativas. Isso tem a ver com a questão do regime militar, né, até antes um pouco com o próprio JK. Então, nós fizemos uma opção por um modelo de desenvolvimento, né, que privilegiou, até para abrir frente para, né, a indústria automobilística no Brasil, né, um sistema de transporte que priorizou o transporte rodoviário em detrimento, né, de outras alternativas que seriam muito mais viáveis, né, do ponto de vista, inclusive, e, sobretudo, ambiental, né? Então, isso, primeiro, tem a ver com o nosso modelo, né, de desenvolvimento do ponto de vista do nosso sistema viário, do nosso sistema de transporte. É uma questão a considerar. A outra, né, diz respeito à questão da ocupação do solo no Brasil, né? De um lado, em função desse modelo de desenvolvimento, nós tivemos um deslocamento, né, um êxodo rural aceleradíssimo a partir aí, sobretudo, dos anos 60, dos anos 70, então isso vai inchando
né, a cidade sem qualquer planejamento, sem qualquer cuidado com a questão do espaço, né, do território, né, então um êxodo, né, e o inchaço da cidade sem qualquer planejamento, e junto com isso a problemática da especulação imobiliária, né? Então as cidades foram crescendo, hoje a gente tem determinadas leis que de certo modo vai, né, produzindo um equilíbrio em relação a isso, mas as cidades brasileiras cresceram, né, de um lado muito desordenadas, sem planejamento, e de outro lado muito em função da especulação imobiliária. Então, como é que funcionava, né? Então, você tinha uma propriedade, né, um território ali distante do espaço urbano, né? E aí você montava um loteamento lá longe, né? E a cidade, né, a prefeitura, a cidade, em função de você ter lá naquele local distante uma vila, um bairro, né, ele se via obrigado a fazer ali o sistema, né, viário para ligar o centro da cidade àquela vila, né? Isso valorizava aqueles terrenos que estavam ali sem ocupação do solo. Então, né, você tem a questão do crescimento sem planejamento e tem também essa questão da especulação imobiliária. Se a gente olhar para a cidade de Cajamar, a gente vai perceber que a gente tem problemas desse ponto de vista aí, né, da organização da cidade, né? Então, nós temos uma cidade que ela se organizou, né, a partir de três, a gente poderia dizer assim, né, três distritos, então, Polvilho, Centro e Jordanésia, né, com alguns outros bairros aí na adjacência, né? Esses distritos, eles estão distantes um dos outros, né, como se fossem três cidades dentro de uma só, né, e nenhuma das três, nenhum dos três distritos, né, eles oferecem de forma equânime aquilo que o cidadão demanda, né? Então, por exemplo, quem mora em Polvilho, se demanda um serviço relacionado ao Detran, por exemplo, emplacamento, o que ele tem que fazer? Ele tem que se deslocar para Jordanésia, né? A gente poderia aqui dar vários exemplos dessa dinâmica aí do cidadão na relação com a cidade, né? Então, não são distritos que oferecem, né, todos aqueles serviços que a cidade, que as pessoas demandam. E como é que esses distritos estão interligados, né? Então, nós temos, né, qual é o sistema viário aí? De um lado, a gente tem a rodovia em Anguera, né, e de outro, a gente tem as vicinais, né? Então, aquelas avenidas, aquelas estradas que ligam aí um distrito ao outro, né? Se a gente faz a opção pela Anhanguera, além do risco, né, porque é uma via de alta velocidade, a gente tem o problema como o Carlos falou, né, do travamento, né? Então, assim, a questão do trânsito com frequência por conta de acidentes, de enchentes, né? Então, isso é muito rotineiro, muito periódico aqui na região e na cidade. Se a gente faz a opção pelas rotas vicinais, né, então elas são longas, né, e além disso, tem aí uma certa precariedade, né, e do ponto de vista do sistema de transporte, né, em razão, né, desse fator histórico, Cajamar não é muito diferente. Nós temos aqui um sistema de transporte que ele é 100%, né? Então, é 100% motorizado, né? Então, a gente não tem aqui, por força das circunstâncias, aí, a gente não tem, né, trem, a gente não tem metrô, a gente não tem ciclovias, né? Então, ele é totalmente automotivo, né? E, como o próprio Carlos disse, prioriza o transporte individual, né, porque o transporte coletivo ele também tem a sua precariedade, né, e além disso é caríssimo, né? Então a gente tem aí uma série
de questões aí que merecem atenção, né, e uma reflexão do ponto de vista de se pensar a cidade no longo prazo. E, além disso, né, a questão do espaço público tem tudo isso aí que a Gláucia já falou, colocou muito bem, né? Então, a gente tem uma cidade com uma série de problemas do ponto de vista da acessibilidade, a questão dos calçamentos, né? A questão da verde. Então, Cajamar é uma cidade que ainda tem, né, alguns espaços de área verde, mas se a gente pega, né, o espaço urbano, né, a gente tem as ruas da cidade, quase todas, né, com raras exceções, não são ruas arborizadas, né? Então tem aí uma série de questões para se pensar a respeito da mobilidade urbana, né, do ponto de vista do que seria o direito à cidade, né? Obrigado, Laerte. Vou voltar aqui para falar alguns dados para vocês, que eu tinha que ter falado no começo, mas eu acabei esquecendo, mas é interessante. Cajamar tem uma frota de carros individuais registradas na cidade de 27 mil carros. E segundo o último censo, a gente está aproximadamente com 79 mil habitantes, mas possivelmente a gente está com um pouco mais. Se eu não me engano, em algum dado, eu vi em algum lugar que a gente está próximo de 85. Se a gente faz a relação entre carro e habitante, que é um índice para se medir, né, o quanto a mobilidade está impactada pelo transporte individual, Cajamar está com a cada 3 habitantes tem um carro, né? Quase 4, vamos dizer assim. São Paulo está com 2, então tem 2 pessoas, um carro para cada 2 pessoas. A frota de caminhões, com essa frota de carros, Cajamar está dentro do estado de São Paulo na posição de 102, tá? E em relação a caminhão, Cajamar tem 1.660 caminhões registrados na cidade, que de alguma forma voltam para cá, né? Se está registrado aqui, teoricamente, eles podem sair, circulam aqui e, de certa forma, voltam para cá, em algum momento do dia, ou da semana, ou do mês. E moto, isso coloca a cidade no estado e na posição 85, tá? E moto, nós temos 5.645 motos cadastradas na cidade. É relativamente até pouco, perto do volume que a gente vê de motos passando por aqui, né? A gente analisa, andando no trânsito, a gente vê, parece que o montante é muito maior, mas isso, a gente está falando de registros de transporte da cidade, não necessariamente aquela que transita na cidade todos os dias. A gente sabe que é muito mais, porque tem muitas empresas, muita gente que vem de fora, enfim, tem muito mais gente circulando na cidade, muito mais carros circulando na cidade do que esses números, porque esses números são de registro de carros aqui. Mas, de qualquer maneira, esse número de 27 mil e alguma coisa, não é? Eu arredondei, tá? Esse número é mais de 27 mil, menos de 28. É um número alto de carros para uma cidade com 70 e 80 mil habitantes, vamos dizer assim, né? E como é que está construída, aí o Alert falou muito bem, como está construída essa malha viária para dar vazão para esses 27 mil carros que teoricamente já existem aqui, fora todos esses que visitam a cidade e fora todos esses que não são registrados aqui, né? Não estão aqui, moram aqui, vivem aqui, mas não são registrados aqui. Tá. Eu vou dar a palavra para o Genilson novamente, porque o Genilson acabou de ficar falando sozinho aqui. Desculpa, Genilson, porque caiu a luz aqui e você ficou sozinho. Volta aí e conclui seu pensamento aí, por favor. Tranquilo. Não, deu para falar algumas coisas. A gente, depois que for rever a live aí, a gente vai conseguir, né, ver que é uma coisa que dá para todo mundo compreender, né, essa questão da oscilação de internet, de energia elétrica, sempre acontece, né? A gente está acompanhando as lives aí, em diversos setores, sempre ocorrem essas coisas, né? Mas tinha um tópico aqui que eu estava olhando e comentando, acho que bem na hora lá, a questão dos rios, que uma das alternativas, a questão, o Laerte já foi muito bem quando falou na questão das ferrovias, né?
E questão das hidrovias também, né, que seria uma opção muito boa. E, por exemplo, os perímetros urbanos, né, os rios estão, assim, muito agredidos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns exemplos, né? O Tietê é o nosso maior exemplo, né, que no percurso urbano ali, ele está contaminado, sai um pouco da cidade, tem águas, né, limpas e tem vida, né, muitos peixes, tal, e uma vegetação nas margens, né, enfim, tudo por conta da ação humana, né, quer dizer, quando está longe do ser humano, o rio fica livre, né, para suas águas fluírem, andarem, e quando está na zona urbana, quer dizer, você vê como parte do princípio realmente da educação, né, que a gente precisa ter para compreender que para a gente viver tem que ter essa harmonia com a natureza, né, e veja que na questão da mobilidade, todas as nossas, tudo que a gente vive na zona urbana tem essa ligação direta com a natureza, não tem jeito, né, se anda muito de carro, polui muito, o ar fica altamente poluído, para pessoas que têm problemas respiratórios cada vez mais, né, dor de cabeça, enxaqueca, estresse. Veja quantas doenças, né, o ar poluído traz, poluição sonora, né, então esse tema é muito interessante porque ele deslancha, né, uma coisa que eu comentei, quero comentar rapidamente para não ficar repetindo, mas preciso falar, questão dos bairros autossuficientes, Laerte, né, questão dos bairros autossuficientes, né, porque um dos grandes problemas da mobilidade é justamente porque os bairros não têm nada, não tem lazer, né? Muitas vezes a escola é insuficiente, não tem comércio, né? Não tem hospitais, os serviços públicos todos se concentram na região central, o comércio de modo geral. Então, vejam, com bairro autossuficiente, que isso é muito difícil, a gente tem poucos exemplos no Brasil, né? Há uma concentração realmente de poder e riqueza nos grandes centros, né? Nos centros da cidade, as regiões mais caras, é onde ainda tem alguma coisa de lazer, parques, né? Enfim, comércio de modo geral, os serviços públicos se concentram nas regiões centrais. Então, tudo isso faz com que as pessoas fiquem o dia e noite se deslocando de casa para efetuar suas compras, para usar os serviços públicos, ou, né, questão do lazer, o cara vai andar de bike, tem que pegar e colocar no carro, né, anexar o carro, quer dizer, ele polui um pouco até chegar no local onde vai pedalar, né, quer dizer, é muito louco isso, cara, a gente precisa pensar, né, nessas coisas, né, como é que, porque imagina, a cidade que nem São Paulo, por exemplo, cidade gigantesca, vamos falar de Cajamar, que Cajamar, né, tem, assim, esse privilégio de ainda ter bastante mata virgem, né, enfim, muito foi deteriorada, mas ainda tem bastante coisa, né? Cajamar não tem um parque, cara, para as pessoas caminharem. As ciclovias, o Laerte, você colocou muito bem. Cajamar, assim, os bairros são tão distantes um do outro, né? Então, mais do que nunca, se a gente tivesse ciclovias entre bairros, seria, assim, de uma grandeza muito grande, seria muito útil, né? Não só para desafogar, porque, assim, não é só São Paulo, não, Carlos. Nós temos alguns momentos aqui na cidade, tem picos de trânsito assim, absurdos já, né? Enfim, tudo isso porque as pessoas não têm outra opção, muitos, né, precisam ir de carro e, enfim, se tivesse ciclovia, tendo ciclovia, as pessoas se sentem mais seguras para se deslocarem. Você imagina que, por exemplo, eu moro aqui no bairro do Guaturinho até o Povilho, ou até Jordanese, ou até Cajamar Centro. Se tivesse uma faixa exclusiva, seria muito mais seguro. O ciclista se sente muito mais seguro para fazer esse deslocamento. Porque aí vem a questão da educação no trânsito, né? Como não tem, o ciclista tem medo. A grande maioria dos condutores de veículos, eles não conhecem, eles desconhecem a questão de deslocar o seu veículo lateralmente do ciclista 1,5 metro. Então, passa com proximidade muito... Eles passam muito próximo dos ciclistas. Conheço muita gente que vendeu a bicicleta por medo dos carros, né? Com medo. Então, veja, como uma cidade com as características de Cajamar, assim, é perfeito para ter ciclovia. Porque os bairros são muito distantes um do outro. Isso iria estimular as pessoas a andarem de bike, a ter mais saúde, a desafogar o trânsito nos horários de pico, né? E preservação do meio ambiente e ter um ar mais puro. Eu acho que isso é bem interessante. Agora, também falar dos problemas que
que decorrem, né, da mobilidade, a questão do aumento de trânsito, Carlos, né, de acidentes de trânsito, né? Veja, o Brasil, os números não estão distantes, estão ainda nessa casa de 45 mil pessoas por ano que perdem a vida no trânsito. É muita coisa, gente, isso é muito agressivo, né? Algo em torno de 350 mil pessoas ficam internadas no SUS. Quer dizer, não tenham dúvidas que se tivéssemos cidades, né, com melhores estruturas, com mais ciclovias e com mais educação, com mais instrução, desde a educação base, né, para essa questão do trânsito, educação no trânsito, sem dúvida esse número seria bem diferente, né? E sem dúvida também os recursos que vão para o SUS, que gastam com internações e com medicação para as pessoas que vêm do trânsito, seria menor, poderia ampliar muito mais o número de unidades para atendimento. Veja como não tem jeito, a gente roda e vê que a educação é a base para tudo, educação no trânsito, para com o meio ambiente, para com mobilidade, de modo geral. Então, as pessoas vão sempre acostumar a gente a falar que a educação é a nossa salvação para muitos problemas. Obrigado, gente. Concordo que a educação é uma grande base aí do negócio, da questão, porque ela vai ajudar, inclusive, com essa questão da mobilidade, com certeza. Eu queria só deixar uma observação aí, depois eu vou pedir até para o Laerte ou para a Glaucia comentar sobre isso, mas é que essa questão da ciclovia é muito importante. Eu acho que, primeiro, ela melhora a longo prazo, ou a médio prazo, na verdade, a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas que se arriscam a usar uma ciclovia melhoram a própria saúde, usam menos o transporte público, usam menos o transporte individual e acabam usando menos, né, o sistema de saúde, se for o caso, né, e assim, vai melhorando a saúde, a qualidade de vida, começa a adquirir outros hábitos, enfim, olha melhor a cidade, tem um olhar diferente para a cidade, né, porque quando você está dentro do carro, você não está vendo nada, né, você só está tentando dirigir ou prestando atenção no trânsito. Quando você está numa moto, piorou, porque, né, muito mais atenção, porque o risco de você cair ou ser atropelado é muito, muito alto. Se você está numa bicicleta, numa ciclovia, que, né, uma faixa exclusiva para você, você já tem uma certa segurança, né, dessa garantia que você falou da distância, do distanciamento dos carros. E você consegue olhar a cidade, né, você consegue olhar as coisas que estão na paisagem, né, seja ela ruim ou boa, mas você consegue prestar mais atenção no que está acontecendo. Então, é legal ter a ciclovia, porque cada vez mais a própria ciclovia, no final das contas, ela faz com que o usuário da ciclovia participe mais ativamente da vida da cidade. Porque se você está passando de bicicleta e está com, sei lá, um buraco na pista, né, você ali vai ficar preocupado com aquilo, você vai começar a pensar naquilo. Se você vê um lixo jogado, um risco de uma árvore caindo, você vai começar a participar mais ativamente da vida da cidade e exigir mais do poder público os cuidados necessários para boa manutenção. Agora, uma outra questão que eu gostaria de levantar, e aí eu vou jogar bola pesada para vocês, para a gente falar, que é o seguinte, a Constituição Federal, ela permite que, na verdade, os municípios, né, as cidades, se organizem nessa questão da mobilidade de duas formas. A primeira delas é contratando quem faça o serviço, que é a mais comum. Então, todas as cidades contratam um terceiro, né, uma operadora, né, de transporte público, que a gente sabe aí, as Urubupungá da vida, essas Gato Preto e tudo mais, essas empresas que estão aí, ó, desde sempre, né, desde muito tempo operando nas cidades, principalmente aqui da Grande São Paulo. Mas também ela prevê que o poder público pode, se quiser, operar a sua própria companhia de transporte público, para alguns casos, ou seja, você não precisa, né, numa cidade, ter o transporte público coletivo operado 100% por um terceiro, desde que exista um estudo de viabilidade, desde que tenha consulta pública também, né, que a gente consulte as pessoas, porque desde que você consiga fazer a manutenção correta dos veículos ao longo do tempo e promover, obviamente, um transporte com segurança e garantias de organização mínima, né? Porque as pessoas vão depender desse transporte.
uma parte desse transporte pode ser subsidiado, pode ser fornecido pela cidade, pelo poder público. Existe essa possibilidade, tá? Não estou dizendo que é obrigatório, mas a gente tem o exemplo, por exemplo, de Araras. Araras fez esse estudo, e Araras tem 171 mil habitantes, né, quase o dobro de Cajamar, por exemplo, e fez esse estudo e ela optou por abrir a própria empresa de transporte público para operar algumas vias, algumas linhas, alguns serviços, que, segundo ela, ajuda a diminuir os custos relativos com o transporte. Porque, gente, em inglês there's no free lunch, não tem lanche grátis, não tem almoço grátis, tá? Uma empresa de ônibus terceirizada, ela precisa de lucro, ela precisa dar lucro, né? Ela não pode viver, ela tem que pagar os funcionários, tem que operar, tem que dar a garantia do serviço prestado, mas ela tem que viver do lucro. Os donos, né? É uma empresa privada, ela não tem nada pública, né? Uma empresa privada prestando um serviço para um órgão público. E ela tem que dar lucro. Então, para dar lucro, ela precisa ter gente circulando, ela precisa ter esses contratos firmados, né, com o poder público, e ter demanda, né, de gente circulando todo dia, para pagar passagem para eles, porque eles ganham sobre a passagem, uma parte dos lucros e da operação é custeada pelas passagens que são pagas. E a outra é pela prestação de serviço que ele paga, que ele recebe da prefeitura, do contrato que ele recebe das prefeituras. Então, sempre vai existir o lucro, né? E se existe o aumento da demanda, se existe o aumento da prestação de serviço, ou se existe uma demanda maior a ser feita, os preços tendem a aumentar sempre, né? E enquanto isso, se a gente for pensar, assim, se a gente tiver um sistema de transporte público sempre 100% na mão de terceiros, e eu não estou dizendo que a gente precisa fazer isso, mas que se a gente tiver esse transporte público sempre na mão de terceiros, de tempos em tempos é necessário que a gente faça esse estudo de viabilidade, porque de alguma maneira, pode acontecer, de alguma maneira, algumas opções serem municipalizadas para que diminua esses custos. Isso faz parte desse plano, tem que fazer parte desse plano de mobilidade urbana, que toda cidade deveria ter. E que a gente não encontra, o plano de mobilidade urbana, a gente não encontra facilmente aqui na cidade. Então, vou falar para vocês que, na verdade, para fazer essa live hoje, nós todos fomos pesquisar, e foi dificílimo encontrar o plano diretor. Tá? O plano diretor, não necessariamente, o plano de mobilidade urbana tem que estar dentro do plano diretor. O plano diretor da cidade não está disponível na internet, não está disponível aonde a gente procurou, não conseguiu encontrar. Então, o plano diretor não estando disponível, a gente não sabe se existe um plano de mobilidade. Ao final das contas, a gente achou um plano diretor antigo, de 2019, e nesse plano diretor existe uma parte destinada ao que se chama de plano de mobilidade, deveria se chamar plano de mobilidade urbana. E nesse plano de mobilidade urbana, na verdade, não existem ações descritas. Tá? Como a gente não sabe a última versão, porque a última versão não está publicada, então a gente não sabe se esses planos estão descritos nessa última versão. Mas na versão que nós tivemos acesso aqui, que é a versão de 2019, antes da discussão que foi feita em 2019, nesse plano, que eles chamam de plano, mas não existe a ação que precisa ser feita dentro do... Existem os direcionamentos, isso sim existe. A gente precisa, função da Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano fazer tal coisa, tais coisas. Isso está listado. Mas as ações propositivas para a cidade de Cajamar, necessariamente, não está feito assim. Isso a gente pode falar que não tem uma coisa assim, nós vamos fazer tal coisa ali no Gaturinho. Nós vamos instalar passarelas ao longo da Anhanguera, sei lá, um exemplo, tá? Isso não tem descrito nesse plano. Então, essa é uma proposta que deve ser feita de acordo com uma discussão com a sociedade, né, de uma maneira participativa, não pode ser da cabeça de ninguém, tem que ser participativo, porque cada lugar da cidade, cada zona da cidade tem a sua demanda, como disse a Gláucia, né, tem a sua demanda para ser
analisada, e a partir daí, dessa demanda analisada da sociedade, que a gente precisa, e também levando em consideração o que a gente pretende fazer com o município daqui para frente, o quanto a gente pretende desenvolver o município, né, em termos de econômicos, educacionais, enfim, do que está acontecendo com a população, que a gente consegue fazer um plano efetivo de ações de mobilidade. Lembrando que o plano de mobilidade, como eu falei lá no começo, ele não pode ser um plano que privilegie o uso rodoviário, o uso do carro individual. Não é um plano que vai falar assim, nós vamos abrir avenidas para que os carros passem mais. Pelo contrário, é um plano que diz assim, nós vamos abrir avenidas para que a gente consiga construir ciclovias. E essas ciclovias vão garantir com segurança, para que as pessoas aumentem a qualidade de vida, circulem de uma maneira melhor, pratiquem uma atividade física, diminui os índices de problemas de saúde, enfim, só tem benefício ciclovia. Né? Isso em todo lugar do mundo, não sou eu que estou dizendo. Qualquer pesquisa indica que ciclovia numa cidade com planejamento urbano só traz benefícios. Veja, Santana de Parnaíba está incluindo aí, nem sei quantos quilômetros de ciclovia, porque entendeu que de alguma forma isso trará benefício para a população. Então, por que não quando a gente foi construir uma estrada, como aqui a Tenente Marques, por exemplo, que tem um canteiro no meio, legal, tem árvores, é arborizado, com o tempo as árvores estão crescendo, vai ficar bonito e tudo mais. Mas por que não uma ciclovia na Tenente Marques? Né? Porque, Carlos, daqui a pouco a gente vai comentar aqui as falas da galera, tá bom? Do João, do Carlos, de quem está participando aqui. Então, tem essa questão, 2 pontos que eu levantei, que o poder público, ele tem, na verdade o principal foi que ele tem a opção de colocar dentro de um plano de mobilidade urbana o estudo de viabilidade se o transporte público coletivo deve ser municipalizado ou não, se ele deve ter sempre terceiro ou não, ou uma parte terceirizada, uma parte municipalizada. Isso é possível, desde que, se você estimular as pessoas a usarem mais o transporte público, diminuindo o uso do transporte individual, essa análise da viabilidade de uma empresa municipalizada, de um transporte municipalizado, deve ser colocada em pauta e discutido com a sociedade, sempre. Não pode ser, né, da cabeça do gestor, tem que ser sempre, ou da gestora, tem que ser sempre discutido com a sociedade isso daí. Laerte? Depois a Glaucia. Olha, Carlos, são muitas questões, né, assim, por um curto período de tempo. Do ponto de vista do planejamento, que é uma questão aí, inclusive levantada pelo João Nils, que está aqui nos acompanhando, né, o Brasil, infelizmente, né, não tem muito prática de planejamento. Os poucos momentos da história brasileira que esteve um certo grau de importância foi no Vargas, né, no segundo governo Vargas, com o projeto nacionalista, ali um momento onde uma equipe, né, de técnicos, quem poderia dizer, uma equipe de notáveis, né, pessoas com grande capacidade técnica, fez um diagnóstico da realidade brasileira em todos os aspectos, né, inclusive do ponto de vista dos gargalos aí de transporte, de energia. Então, assim, um belíssimo trabalho feito desse ponto de vista no Brasil, mas isso lá nos anos 50, e a partir daí se inicia, inclusive, o processo de desenvolvimento da indústria, né, brasileira, né? Então, o projeto nacionalista do Vargas tem uma grande importância sobre isso, e depois nós tivemos o JK, né, com o plano de metas, né, cujo slogan era aquele, 50 anos em 5. Né? Então, promover o desenvolvimento da economia brasileira, o desenvolvimento do Brasil de maneira acelerada, né, que a gente conseguisse fazer em 50 anos o que normalmente se faria em 5, né?
No período do regime militar, né, a gente também teve ali um certo planejamento, até pela formação, né, dos militares brasileiros, a questão do Estado, né, então ali você tem o chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, né? Então, fora esses 3 momentos que a gente pode, né, até discutir com mais profundidade em outro momento, a história do Brasil é a história do curto prazo, né? Então, de lá para cá, o que a gente tem é discussão, assim, de curto prazo. Então, chega a enchente na cidade, dá uma chuva, enchente, a gente corre, né, para tentar resolver o problema da enchente, porque não há, né, a cidade vai se expandindo e sem planejamento, sem cuidado algum, né, do ponto de vista do setor privado, do ponto de vista do setor público, né, e a gente junta isso com a questão social, porque tem um monte de gente que não tem moradia, o Brasil tem um déficit habitacional assustador, né, comparativamente com outros países, então as pessoas vão se aglomerando, né, e ocupando o território de maneira desordenada e, né, com isso, uma série de outros problemas. Eu diria que o planejamento está no centro, a falta, né, de planejamento está no centro dessa discussão. A gente vai precisar rever isso, porque do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do trânsito, por exemplo, o que os estudos estão indicando, né? Que as regiões metropolitanas do Brasil têm estudos importantes aí sobre isso. Elas vão parar em pouco tempo. Parar é assim, é o caos, que os carros, né, de um farol vai se juntar com o outro e não vai ter como sair do lugar o trânsito. Os estudos indicam isso aí, né? E junto com esse problema do trânsito, a gente tem isso que o Genilson falou, que você falou, aí a questão da saúde, né? O trabalhador hoje, ele fica, né, em média, 3 horas por dia no trânsito, quer dizer, veja, um país com tantos problemas como nós temos, você ficar 3 horas parado no trânsito, né, é assim, é uma ociosidade sem pé nem cabeça, e isso precisa ser pensado, precisa ser resolvido, mas isso, né, é uma questão que só se resolve no longo prazo. Como a gente tem, né, um viés de curto prazo, de curtíssimo prazo, quando a gente fala em longo prazo no Brasil, nós estamos falando em 5 anos. Se você for, né, perguntar para um chinês o que é o longo prazo para eles vão dizer para você que são 100 anos. Quer dizer, eles não pensam daqui 5 anos, eles pensam daqui 100 anos. E veja, do ponto de vista do transporte, uma das principais opções de transporte na China, que é um país continental como o nosso, né, grande extensão territorial, a principal opção quais são as opções de transportes deles? O ferroviário, né, e a bicicleta. Você vai nas grandes cidades chinesas, é uma coisa assustadora a quantidade de bicicleta que as pessoas usam, né, para os diferentes fins. Eu queria entrar aqui no mérito do que você falou do controle do transporte, mas não sei, acho que o Genilson Saglaus também está aí para falar. Se der tempo, eu volto. Eu queria opinar sobre isso, senão a gente discute isso numa outra ocasião. Glaucinha, quer fazer alguma consideração? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as participações aqui do pessoal e a gente encerra também. Eu sei que o Joaquim está aí participando com a gente, né, Joaquim? Tá reclamando bastante aqui. Tadinho. Então, eu acho que Cajamar tem recursos, assim, para a gente ter uma frota de ônibus, né? É uma coisa que a gente tinha... Eu acho que precisa sentar, a gente analisar primeiro tudo certinho, bonitinho, ver essa questão do orçamento, mas eu acho que a cidade tem condições para isso, né? A gente é uma cidade muito rica, né? E assim, como o Laerte falou, os bairros são um pouco distantes, mas não é tão distante assim, né? A gente gasta o quê? 10, 15 minutos daqui de Jordanésia até o Polvírio, né? Daqui onde eu moro, na Vila das Américas, até o Parque São Roberto, são 5 minutos, mais ou menos. Então, assim, são, né, são trajetos pequenos. Eu acho que o que falta são pessoas interessadas em pensar
essa questão da mobilidade urbana, do transporte público, né? Eu acho que a gente precisa sentar e analisar esses contratos também, né? Eu lembro que aqui na vila onde eu moro, a gente fez um abaixo-assinado uns 2 anos atrás, pedindo o contrato para a prefeitura, reclamando da empresa que faz a linha Cajamar Jundiaí, né, que é a Rápido Luxo, a aviação Rápido Luxo, que é uma linha que está aí já faz muitos anos, né, e a gente sabe que a passagem de ônibus é muito cara, né, num trajeto muito curto, pequeno, sim, os ônibus muito demorados, lotados, né, então a gente sempre reclamou, e aqui onde eu moro, na Vila das Américas, esse ônibus que vai para Jundiaí não passa. Então, por exemplo, se eu quero ir para Jundiaí, eu tenho que sair aqui da minha casa e ir andando até atravessar o viaduto, né, o pontilhão, e até a Praça da Igreja Católica, aqui em cima, para pegar esse ônibus. Então, eu gasto 20 minutos andando da minha casa até o ponto de ônibus, né, a gente fez abaixo-assinado para a prefeitura pedindo que passasse um ônibus aqui, porém, até hoje eles nunca deram resposta, marcaram reunião, porém, nunca chamaram a gente para conversar, né, e é uma coisa que, assim, aqui a Vila das Américas é um bairro grande, né, a gente tem a Mariotti aqui do lado, tem a Vila União, e esse ônibus não passa, né, e muita gente trabalha em Jundiaí, trabalha fora, eu mesmo trabalho em Várzea Paulista, então eu dependo, e eu vou trabalhar com transporte público, eu dependo desse ônibus, então eu tenho que sair da minha casa todo dia, e até atravessar o viaduto, e até lá em cima, para pegar esse ônibus, e quando a gente perde um, demora muito para vir outro, né, então assim, a gente vê pouco interesse dos nossos governantes aí em questão desse transporte público, né, não só desse, mas acho que todas as linhas, a gente sempre pega os ônibus muito lotados, né, muito cheios, a gente vê que não tem uma atenção, né, as pessoas não olham para essa questão, que é uma coisa muito importante, né, porque querendo ou não, a gente depende, a gente trabalha, tem muitas empresas, né, como eu tinha falado um pouco mais cedo, aqui próximo do condomínio da Marabras, pelo menos uma vez por semana tem acidente, havia um cruzamento muito grande, caminhão, carro, das 5 horas da tarde é tudo parado, e assim, a gente já fez abaixo-assinado para pelo menos ter uma faixa de pedestre, porque ali não tem, né, e tem um monte de empresas, e as pessoas vão andando, porque o ônibus também não passa ali, o ponto de ônibus é um pouco longe, então as pessoas precisam fazer esse trajeto andando, é uma caminhada, né, e assim, e ninguém faz nada, né, assim, já teve mortes ali de moto, né, de motoqueiro, acidentes de carro tem toda semana, caminhão que quebra, então, assim, é um caos, na verdade, 5 horas da tarde, aquele ponto ali é um caos, né, e a gente vê que as pessoas não estão muito preocupadas para olhar para essa questão, né, a gente tem uma ciclovia aqui em Jordanésia, que é aqui próximo do Boulevard, né, que era no Boulevard até a praça ali em frente ao Boiódromo, porém ela não está mais sinalizada, né, ela foi sinalizada só quando inauguraram, depois, sim, ela não está mais sinalizada, então, assim, a gente que mora aqui sabe que né, a ciclovia, a gente vê muita gente andando de bicicleta, porém é só nesse trecho, né, assim, não tem mais, né, não, em volta aqui em Jordanésia tudo não tem, então é só um caminho que eles fizeram, mas que também não tem uma sinalização, não tem uma faixa de pedestre, nem nada, acho que as pessoas poderiam começar a dar um pouco mais de atenção, né, porque é uma coisa importante, que a gente depende, e que é boa para a cidade, é isso. Bom, eu acho que eu vou ter que me retirar, gente, eu vou trocar o meu pequeno aqui, dar de mamar para ele, que ele está reclamando bastante, tá bom? Favor. Foi um prazer imenso participar junto com vocês. Até quinta-feira que vem, e boa noite para todos. Até, Glau. Tchau, Joaquim. Tá aqui quietinho agora. Ele viu que eu tô dando tchau e fica quietinho. Não, vai lá. Tá certo. A atenção é toda dele, não tem essa, não. Vamos às nossas participações aqui do pessoal. Nós tivemos o João Nilson que falou, acho que o Laerte respondeu a sua pergunta, João, né, foi sobre o planejamento, você está coberto de razão. Aí, Genilson e Laerte, deixa o microfone aberto, se vocês quiserem comentar sobre as perguntas, não precisa, pode interromper aí, tranquilo. Falta total de planejamento, na verdade, é um mal de quase todas as cidades do Brasil, tá? Essa falta de planejamento, ela é raro acontecer, o planejamento de ocupação do solo, como a Laerte diz, por exemplo, às vezes a gente vê
sei lá, as cidades começam com algum tipo de invasãozinha, né? Aquela coisa de, tem gente morando num lugar inadequado, e aí, aí as pessoas vão lá, continuam morando naquele lugar inadequado. É óbvio que ninguém está falando aqui de ocupação de terra, a gente está falando de como a cidade se desenvolve na maioria dos casos no Brasil. E aí o poder público, ao invés de organizar isso de alguma forma, ver os impactos daquela ocupação, organizar sem que prejudique a população carente que está necessitando de moradia, por exemplo, né? E deixa aquela ocupação acontecer, muitas vezes em morros, muitas vezes em montanhas, aí acaba que no futuro aquele problema de deslizamento de terra, enfim, tudo é falta de planejamento, né? E aí também vai construir um bairro novo, como que esse bairro vai ser construído, quais são as coisas que tem que levar em consideração também. Eu não vejo esse tipo de planejamento mesmo. O Carlos Lopes falou assim: o direito de ir e vir da população em geral não dará lucro. Acho que ele está falando sobre na parte que eu comentei sobre o lucro das empresas e tal, né? Garantir isso requer investimento público, não tem para onde correr. Eu acho que você justificou, na verdade, que o resumiu exatamente isso que a gente falou. O que não dá lucro, né, não tem muita vez na cabeça na maioria dos gestores, né? E às vezes, e aí só complementando, aí depois podem comentar, gente, Genilson, Laerte, quem quiser comentar no meio aí. Quando você investe em ciclovia, por exemplo, você está economizando num futuro, né? Então, não é lucro, mas é economia, né? Você consegue, depois de um tempo, aplicar melhores recursos em outras áreas, porque você vai começar a economizar com áreas na saúde, você vai economizar com transporte público, você vai economizar com um monte de coisa. Então, assim, nem sempre é uma questão de dar lucro, né? Ou ter lucro, mas é uma questão de economia, né? Para quem está gerindo uma cidade, essa questão é muito mais importante do que fazer uma empresa dar lucro, né? Teoricamente, teria que ser isso, né? O Adriano, que chegou aí atrasado, mas ele sempre chega. Muito obrigado, Adriano. Maria, a quem interessa a qualidade da mobilidade maior, parte da população que é da classe trabalhadora, exatamente. A gente vê, eu fico consternado, assim, de ver de manhã, às 7 horas da manhã, aquele ônibus da Lapa, e não é um ônibus da Lapa, né, que vai para lá. São todos os ônibus da Lapa que passam de todos os lugares que vêm, que na verdade vem de Santana. Cajamar não tem, aqui em Polvilho não tem um terminal de ônibus, por exemplo, né? Então, vem de Santana, dos terminais de Santana para cá, ou de outro lugar de Santana para cá, e aí chega aqui lotado, já chega lotado em Cajamar, e vai lotado para Lapa, e aí naquela parte da Lapa que eu falo ali, que trava tudo, que as pessoas ficam mais ou menos meia hora, que é a saidinha da Anhanguera ali no finalzinho, é o caos, assim, o trabalhador já chega no trabalho estressado, cansado, e com raiva do mundo, né? Com quem trabalha bem, passando 1 hora dentro do ônibus, em pé, né? Assim, com gente apinhada, passando calor, se chove, tem que fechar os vidros, passa aquele calor porque não tem ar-condicionado. É complicado a vida do trabalhador brasileiro, e acho que o transporte de qualidade, né, essa questão da mobilidade tem muito a ver com isso, que a qualidade de vida do brasileiro, ela melhoraria com um transporte melhor pensado e um gerenciamento melhor administrado das questões da mobilidade, das questões de ir e vir das pessoas. O Carlos. Fala. Sobre essa questão aí dos gargalos, né, que a gente tem do ponto de vista do transporte, eu não sei se vocês sabem, mas tem um projeto que se arrasta aí desde 2013, né, que é a construção de um corredor, o chamado DRT, né, popular, o trem de superfície, né, que ligaria aqui, olha, Polvilho a Barueri, passando por Santana de Parnaíba, né? Então, isso se arrasta aí, é um projeto alternativo, né, que não resolve em definitivo, mas seria um avanço, assim, extraordinário ser colocado em prática por uma razão muito simples, né? Ele é rápido,
né? Você tem muita gente, sobretudo os jovens, né, aqui de Cajamar, muita gente que trabalha em Alphaville, né, então teria uma ligação direta, e a ligação com Barueri, né, te permitiria o acesso à rede ferroviária e metroviária, né, rapidamente. Então, isso necessariamente seria uma solução, né, de médio prazo para parte, pelo menos, dos nossos problemas aqui de transporte. Do ponto de vista da questão de você ter uma empresa, né, assim, eu, por princípio, eu sou defensor do Estado. Eu acho que o Estado, né, eu divirjo dessa ideia que o setor privado é mais eficiente, eu acho que em várias coisas a gente pode até concordar com isso, né? Não tem sentido, por exemplo, o Estado, como tinha no Brasil, há não muito tempo, o Estado brasileiro fazia gestão de hotéis, né? Então, assim, são coisas que não tem sentido realmente o Estado assumir. Do ponto de vista do transporte, se a gente for pensar essa alternativa aqui para Cajamar, logicamente que, de novo, entra aí a questão do planejamento, a gente não pode ser irresponsável, né? Então, assim, uma iniciativa dessa natureza requer muitos estudos, porque a gente, como você falou, se para encontrar, né, a lei, o plano diretor já é uma dificuldade, imagina para a gente conseguir informações suficientes para pensar e desenvolver um projeto dessa natureza. Um ônibus é muito caro, então você montar, por exemplo, uma empresa municipal tem um custo, né, inicial, aquilo que a gente chamaria de custo fixo, elevadíssimo. É uma coisa que você precisa estudar muito, pensar direito, para ver se seria uma alternativa viável. De qualquer modo, né, o trabalhador, o cidadão, não tem nada a ver com esse debate. O cidadão ele tem direito, né, é um direito, né, a questão da mobilidade é um direito à cidade. Então, eu defendo que, enquanto, né, a gente não tem um estudo sério sobre essa questão, né, se o transporte é municipal, se é terceirizado, enfim, primeiro, precisa ter controle público desse negócio, não pode ser do jeito que a gente não tem informação nenhuma. Exato. Então, tem que ter controle público, tem que ter conselho, né, de transporte, de mobilidade, tem que ter controle público, primeiro, né? Então, não pode ser assim de qualquer jeito. E, segundo, tem que ser subsidiado. O cidadão, né, tem que ter acesso a um serviço de transporte de qualidade e barato, de preferência de graça, inclusive. Eu defendo a tarifa zero. Agora, isso não é uma coisa que se implementa do dia para a noite, tem que estudar aqui, né, mas seriam alternativas aí para se pensar no longo prazo, né? Não, total. E tem uma coisa, no plano diretor que agora, a gente... Desculpe, esqueci um detalhe. Só privado também já mostrou que não deu certo. A cidade de São Paulo, né, que no passado tinha lá a antiga CMTC, que era muito... aí privatizou. Hoje, o que a cidade discute? A necessidade de você ter pelo menos uma parte do transporte, né, municipal, estatal. Por qual razão? Porque não se tem acesso às informações, não tem parâmetro para você discutir com o setor privado, né, a questão, inclusive, do preço da tarifa, né, o tamanho do subsídio, porque eles alegam um preço que a gente não tem parâmetro, né? Então, parece haver uma necessidade de ser pelo menos misto, né? Mas, de qualquer modo, isso tudo requer estudos aprofundados, mas, assim, o subsídio é necessário, o cidadão tem que ter, né, o acesso a um transporte coletivo de qualidade e barato, né, e, se possível, tarifa zero. Vamos estudar isso aí, eu defendo essa ideia. Inclusive, no plano diretor que a gente encontrou, a versão do plano diretor que a gente encontrou, tem como uma das diretrizes, um dos artigos, a criação do Conselho Municipal de Mobilidade. Porém, eu procurei alguma coisa sobre isso e eu não encontrei nada sobre este é o Conselho Municipal de Mobilidade que foi criado, esses são os nomes do Conselho Municipal de Mobilidade que foi criado. Não encontrei nada, então talvez a gente precisa solicitar via Lei de Acesso à Informação.
O Carlos acabou falando a mesma coisa que eu aqui. Se diminuir o tempo de deslocamento, melhora a saúde das pessoas, a produtividade do trabalhador, né, que faz uma viagem melhor, a economia, enfim, acorda mais tarde, dorme melhor, tem várias questões aí, né? Planejamento urbano, transporte incluso, em conjunto com as cidades vizinhas, é de suma importância para o desenvolvimento da região. Total, assim, né? Não adianta falar sozinho, né? Vamos falar, não, só Cajamar, né? Não tem como. Poderia até, não sei se é possível, mas a gente poderia ver essa viabilidade, um consórcio entre as 3 cidades para poder viabilizar uma empresa das 3 cidades e que atuasse nas 3 cidades. E que são 3 cidades riquíssimas, né? A gente não está falando de uma cidade pobre que não tem recurso. A gente está falando de uma Barueri, Santana de Parnaíba e Cajamar, cujo arrecadação é incrível, absurda, muito grande. Então, esse estudo deveria existir, se não existe, deveria existir, com certeza. Genilson, quer complementar alguma coisinha para as nossas falas finais? Bom, essa assim, o complemento que eu diria, que já foi falado tudo, o Laerte é uma máquina de informação, né? Mas, assim, em relação à questão do poder público assumir, assim, a gente tem essa distância muito grande da questão da administração democrática, transparente, isso ainda é meio distante, né? Então, os contratos, né, isso que a gente defende, né, para que as pessoas fiquem sabendo, a gente defende que a administração seja democrática e participativa sempre, né, transparente, acima de tudo, né, ainda o que a gente percebe é que esses contratos com as empresas privadas, né, devem trazer lucro, muito lucro, né, porque dificilmente você vê, né, o poder público despertar esse interesse em assumir, né, esse papel e, de fato, até poderia haver aí uma redução de tarifas, né, poderia até mesmo atender melhor a população, porque esses contratos, embora, assim, as empresas tenham bastante lucro, mas veja que tem sempre um número muito pequeno de carros na rua, de ônibus na rua, que eles estão sempre cheios, sempre lotados, quer dizer, sempre querendo cada vez mais, que uma linha, por exemplo, que suporta 10 ônibus, tem sempre 5, sei lá, porque está sempre cheio, né? O problema da Lapa é crônico, né? Olha que aqui na cidade a gente utiliza os ônibus daqui da cidade e os que vêm de Parnaíba, ainda assim não suporta a demanda de passageiros, né? Para a capital todos os dias. Então, é de se pensar, acho que o poder público deveria se debruçar para ver se consegue atender melhor e uma redução boa, significativa aí nas tarifas, né? Assim também, não só isso, mas também, Genilson, uma política que privilegie, por exemplo, aquilo que você falou do desenvolvimento do bairro, né? Para que as pessoas talvez, se a gente está falando que uma grande parte da população cajamarense pega o Lapa para ir para Lapa, para ir trabalhar, por exemplo, para ir para lá, quer dizer que está faltando uma política desenhada de desenvolvimento aqui de empresas e de emprego que favoreça a população cajamarense de ficar aqui, ou pelo menos que aumente esse índice, né? Estou falando que 100% da população cajamar tem que trabalhar em Cajamar, não vai dar. É muito difícil, mas que, de alguma maneira, se esse índice está muito baixo, né? É possível aumentar esse índice de pessoas que moram em Cajamar, mas que trabalham em outros lugares que dependam desse transporte coletivo e que não é de qualidade, que não tem como ser de qualidade, por várias questões, como a gente já discutiu aqui. Então, passa por essa questão. O plano diretor, em tese, tem que ligar todos esses pontos, né? Não pode ser um bloco de coisas separado, né? Então, se a gente está falando de mobilidade urbana, a mobilidade urbana, nesse caso, também está ligada a uma política pública para desenvolvimento de empregos localizados, local, né? Para cá. Acho que esse último comentário aí do Carlos aí, vem de encontro à minha fala aí. Sim, total. Interessante, né? Total. As famosas. Leia aí, Carlos, por favor. Hein? Ou qual que é? O do Carlos, as famosas caixas pretas das empresas de transporte, né? Exatamente. Que a gente não sabe o que acontece, né? É um grande mistério até hoje. É um grande mistério. Mesmo depois da discussão dos 20 centavos, em que, né, a gente teve todo aquele problema, aliás, que, né, a origem de todo o problema, historicamente, acho que vai ficar para a história, que é a origem
a origem de todo o problema que a gente vive hoje nasceu ali nos 20 centavos, o que eu discordo, mas enfim, a história está dizendo isso, é que a gente não, e até lá, até então a gente não sabe qual é essa caixa, né, dessa discussão, que afinal já se aumentou muito mais do que 20 centavos, e nada aconteceu depois disso. Então a gente sabe que aí tem uma questão política mais séria. Bom, vamos encerrando. Eu acho que já hoje, infelizmente, a gente teve esse probleminha técnico aí da luz que caiu e que, enfim, tirou a gente do ar por alguns instantes. Ultrapassamos um pouco o tempo da nossa transmissão, mas a discussão chegou na sua profundidade esperada. Palavras finais aí, Laerte, rapidão. Sim, rapidamente. Nós estamos aí naquilo que seria o centenário do Celso Furtado, né, grande pensador brasileiro, e ele explica muita coisa. Tem um livrinho dele chamado A Formação Econômica do Brasil, que fala lá do Brasil de 1530, mas que explica muita coisa da nossa atualidade, inclusive isso que você falou por último, Carlos. Então, assim, realmente, os problemas atuais do Brasil não tem nada a ver com os 20 centavos, tem a ver com racismo, com machismo, tem a ver com uma formação econômica social que nos levou para esse desastre último agora, mas já passamos por outros. Então, aproveita aqui a dica, a gente sempre sugere, né? Então, vamos estudar Celso Furtado. Está até na moda, né? A juventude aí que gosta de música, está na moda. Então, vamos estudar. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Então, estudar bastante, refletir com cuidado e com tranquilidade para encontrar os caminhos para a superação dos nossos problemas nacionais, né? Globais, nacionais e, sobretudo, os problemas locais aqui da cidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de aprender com os colegas, né, com a Glaucia, que precisou sair um pouco antes aí, né? Grande figura, hein, a Glaucia? Maravilhosa. A Glaucia é maravilhosa. Maravilhosa. Admiro muito, cada dia mais. Fiquei emocionado agora. Um abraço para você. Fala, Genilson. Eu também tenho que agradecer a estar perto dessas feras aí, todos com falas muito proveitosas, né? E a todos que assistem a gente aí, que participem cada vez mais e que participem também, queiram saber sempre da administração pública. Afinal, eles estão temporariamente servindo à sociedade. Participem, leem cada vez mais, estudem. Valeu, Genilson. Eu vou deixar o meu comentário final. Na verdade, meu comentário não é final, é mais um recado que acabamos de publicar, na verdade, o nosso projeto de cultura. Então, vou fazer mais este último chamamento, que é para os artistas. Na nossa página do pessoal, agora a gente lançou a primeira mostra pessoal de cultura cajamarense. Então, na nossa... Obrigado, Eliseu. Obrigado pela participação. Quer dizer, não sei se você estava aí o tempo todo, mas valeu por estar aí. Na quinta-feira que vem tem mais. Mesmo horário, 8 horas. E aí, a gente lançou agora, então no dia 29 e 30 de agosto, nós teremos transmissões ao vivo, o Evaristo também está aí, valeu, Evaristo. Transmissões ao vivo na nossa página, no nosso perfil do pessoal do YouTube, dos artistas que se cadastrarem nesse link que eu publiquei na nossa página e quiserem fazer a apresentação dos seus trabalhos, né? Então, cada modalidade de artística vai ter um tempo específico aí para se promover, né? Para se mostrar seu trabalho e fazer um debate, enfim, mostrar sua arte, mostrar sua música, mostrar sua poesia. A gente quer conhecer vocês, artistas, venha mostrar o seu trabalho aqui com a gente. O link que está publicado aí é para vocês fazerem esse cadastro, para a gente mostrar, para a gente conhecer o trabalho de vocês e a gente também discutir um pouco cultura aqui na cidade, tá? Na próxima semana, na quinta-feira, às 8 da noite, a gente vai falar sobre cultura, já que a gente lançou esse projeto, então o nosso próximo tema é cultura. E então,
vamos juntos aqui com o pessoal construir essa participação popular dentro de um plano de atuação, que junto de vocês, sem vocês a gente não faz nada. A gente só fica aqui tendo ideia, assim, entre a gente. Mas a gente precisa muito da galera que fale o que precisa, quais são as demandas que vocês têm, para que a gente construa juntos um plano. A gente está falando de eleições aí daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai chegar as eleições, então é muito importante que todo mundo participe com as ideias, participe com os pensamentos, mesmo que sejam contrários aos nossos. A gente está aqui aberto para discutir as nossas divergências também. Então, venham participar, porque a gente não quer fazer nada sozinho, a gente quer fazer tudo com vocês. Então, duas coisas. Quinta-feira que vem, falamos sobre cultura. Já te dou a palavra, Laerte, calma aí. Isso. Quinta-feira que vem, falando sobre cultura. Participem, ajuda a divulgar a nossa iniciativa de cultura da primeira mostra de cultura cajamarense promovida pelo pessoal. Divulguem aí os links. Se você conhece um artista, se conhece alguém que faça um artesanato legal, alguém que queira mostrar sua arte, alguém que faça poesia, alguém que quer mostrar, sei lá, um monólogo, enfim, o que puder, vai ser totalmente online, então não vai ter risco de pandemia, nada disso, a gente não quer colocar ninguém em risco. Então você vai fazer da onde você estiver. Vai tocar um violão ali na sua sala, vai cantar uma música num karaokê, não importa, o que você faz de arte aí, a gente quer saber, a gente quer mostrar aqui no nosso canal, tá bom? É isso, Laerte, finaliza aí. Não, você falou aí do Evaristo, eu só preciso... O Evaristo é um grande amigo meu, economista, colega, né? Fizemos, inclusive, um programa de rádio durante muito tempo, e o Evaristo é um dos maiores especialistas brasileiros em transporte público, né? E a ideia, inclusive, aí houve um problema na nossa comunicação, porque a ideia é que ele participasse conosco aqui hoje, né? Poxa vida! Mas, enfim, caiu a energia, esses problemas técnicos aí, mas acho que a gente poderia combinar com ele, aproveitar que ele está por aí, combinar, e ele entrar conosco aqui, a gente fazer uma discussão sobre transporte, então, grande especialista. E do ponto de vista da cultura, eu conversei hoje, assim, por mensagem com outro grande amigo meu, Moisés da Rocha, né? Moisés da Rocha tem um programa na Rádio USP, chamado Samba Pede Passagem, esteve comigo antes da pandemia, aí num evento maravilhoso, os meus alunos, e vamos ver se a gente consegue articular para ele participar aí dessa atividade cultural que você está cabeçando aí. Vamos ver. Estou tentando. A agenda dele é complicada. Apesar da pandemia, o homem é complicado. Não, mas vamos tentar. Evaristo, será um prazer para nós. Vamos marcar sim, então, você propõe a pauta que você deseja, a gente abre o espaço aqui para a gente conversar, tá bom? Vamos agendar. A Laerte vai ficar responsável por essa agenda com vocês aí, tá bom? Então tá bom, até mais. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Até quinta-feira que vem. Vai ser demais essa quinta-feira, hein? Quinta-feira que vem vai ser muito legal falar sobre cultura. Então venham com o pessoal e venham com a gente, seres humanos normais. Até mais. Até quinta. Valeu, galera.